Bom dia a todos, sou Maria Clara Amorim, juntamente com Guilherme Vinícius, Letícia Santos, Letícia Parga e Tainara Guimarães, discorreremos brevemente sobre as transformações sociais ocorridas no Brasil durante o século XIX. O século XIX é um período fundamental para se compreender a organização social e a identidade brasileira devido às várias mudanças econômicas e sociais ocorridas no Brasil. Conflitos e revoluções marcaram a história do Brasil, como a Revolução de 1848 e a proclamação da República no Brasil em 1889. As transformações que acontecem na sociedade até os dias de hoje estão diretamente ligadas à evolução dos nossos. Em cada passo dado à democracia, a lei evolui. Como o Guilherme mencionou, conflitos e revoluções marcaram a história do Brasil. Por isso, nós decidimos introduzir essa temática, destacando alguns momentos históricos importantes ocorridos durante o século XIX no nosso país. Em 1808, a corte portuguesa chega em terras brasileiras. Em 1822, acontece a Declaração da Independência do Brasil. Em 1824, a promulgação da primeira Constituição do Brasil. Em 1831, Dom Pedro I abdica o trono. Em 1835, inicia a Guerra dos Farrapos lá no Rio Grande do Sul. Em 1847, acontece o golpe da maioridade, onde Dom Pedro II assume o trono brasileiro. Em 1850, a publicação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Em 1864, ao início da Guerra do Paraguai. 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. E, por fim, em 1889, acontece a proclamação da República. Quando a corte não quis voltar a Portugal, em 1815, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Assim, Dom João favoreceu as elites brasileiras que não desejavam perder os benefícios adquiridos desde 1808. A intenção era de que a monarquia portuguesa transferida para o Brasil estivesse formalmente representada no Congresso de Viena, na Áustria, onde se reorganizava o mapa político da Europa após a derrota de Napoleão Bonaparte. As concessões liberais e inteligentes deixavam de embaraçar o progresso da colônia rica, acalmavam os patriotas e dilatavam o domínio português, ameaçado e vacilante no fim do século XVIII. Nas primeiras décadas do século XIX, a sociedade brasileira era bastante desigual e hierarquizada. No mais, a sociedade era dividida em camadas. No topo estavam os grandes proprietários e comerciantes, abaixo deles, em uma camada formada por pequenos comerciantes, funcionários do governo, oficiais das forças armadas, entre outros. Eles eram seguidos por trabalhadores manuais e pessoas pobres. A base da sociedade era formada pelos escravizados. As desigualdades econômicas eram reforçadas por outras formas de segregação, como ausências de direitos políticos para determinados grupos ou enobrecimento de setores da elite, que passavam a ter maior influência e controle político no período. O período de 1822 a 1831 foi marcado por uma grande turbulência política e social que marcou o primeiro reinado no Brasil. O coroado imperador dissolveu o plenário e convocou 10 conselheiros próximos para a confecção da Constituição. Esta foi outorgada, ou seja, imposta em 25 de março de 1824. A Constituição era autoritária. Além dos 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, Dom Pedro I criou um quarto poder, o moderador, onde ele poderia intervir em todos os outros poderes e em qualquer esfera. Sem nenhuma condição de continuar no trono devido ao desgaste de seus atos, o imperador abdicou em 7 de abril de 1831, deixando seu filho Pedro de Alcântara como sucessor do trono. Este, contudo, tinha somente 5 anos, o que levou à nomeação de regentes para a administração do império, inaugurando o período regencial. O período regencial pode ser considerado uma vitória liberal, visto que a abdicação durante o recesso parlamentar pôs fim ao governo autoritário e centralizador de Dom Pedro I. Esse é o período que se iniciou com a renúncia de Dom Pedro I, foi marcado por revoltas que colocaram em risco a unidade territorial brasileira. Tivemos 5 revoltas principais: Cabanagem, Farroupilha, Malês, Balaiada e Sabinada. Em 24 de julho de 1840,
foi aceita a antecipação, conhecida como o golpe da maioridade. Quase 800 mil escravos foram libertados pela Lei Áurea. Muitos deles ficaram abandonados à própria sorte depois de deixarem a propriedade de seus senhores, pois não foram criados mecanismos que lhe permitissem conseguir trabalho, estudar ou adquirir um lote de terra, nem mesmo após a proclamação da República em 1989. Muitos preferiam continuar nas fazendas, onde ao menos não lhe faltaria alimento e abrigo. Embora o destino dos escravos tenha sido diferente nas várias regiões do Brasil, prevaleceu a situação de desvantagem em relação aos demais trabalhadores. Nas grandes cidades como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, os negros libertos passaram a viver à margem da sociedade, sofrendo preconceito e discriminação. Os negros tiveram seu passado roubado e perderam seu futuro, por causa da forma que o governo lidou com a escravidão após a abolição. É um fato que quanto mais o racismo crescia, mais o negro era excluído na sociedade. O período da história brasileira, conhecido como República Velha, compreendido entre os anos de 1889 e 1930, experimentava uma situação de mudança, transformação. O país começava a abandonar suas características essencialmente rurais, para então experimentar o crescimento dos centros urbanos no país. No entanto, esse era só o começo da mudança. A grande maioria da população continuava sem instrução e o debate cultural e artístico ainda ficava recluso entre as elites econômicas. Um aspecto econômico da República Velha foi o início da industrialização no Brasil. O capital acumulado com a produção cafeeira possibilitou aos grandes fazendeiros investir na indústria, dando novo dinamismo à sociedade em São Paulo e Rio de Janeiro, que também passaram por uma profunda urbanização, criando avenidas, iluminação pública, transportes coletivos, teatros, cinemas e, principalmente, afastando as populações pobres dos centros das cidades. Mas não foi apenas nessas duas cidades que houveram mudanças. A modernização na República Velha apresentou também contradições sociais que resultaram em conflitos de várias ordens. Na cidade surgiram os movimentos operários, impulsionados pelos imigrantes europeus. Esses imigrantes chegaram por aqui trazendo os valores políticos do pensamento comunista e anarquista. Em várias situações, inconformados com a injustiça do nosso país, disseminavam seus ideais de luta e contestação em jornais e manifestações públicas. Chegaram ao ponto de organizarem escolas populares, buscando educar seus filhos segundo seus ideais políticos. Foi nessa época que surgiram uma infinidade de movimentos grevistas por melhorias nas condições de salário e trabalho. No campo da literatura e das artes, vemos os chamados modernistas, que se organizavam em círculos de discussão, pensando a identidade própria de nossa cultura. Estavam cansados do velho hábito de se pensar que o Brasil só se tornaria culto e civilizado ao imitar valores que viessem de fora. O resultado de toda essa discussão foi a Semana da Arte Moderna de 1922, ocorrida na cidade de São Paulo. Em termos históricos, o evento indicava que o Brasil não poderia ser mais entendido pelos valores da Europa, ou como simples celeiro produtor de grãos para o mundo. É desse modo que vemos as transformações experimentadas na época da República Velha. Muita coisa ainda deveria mudar. A grande maioria da população era analfabeta e as manifestações de ordem popular nem sempre ganhavam prestígio. Por outro lado, o debate sobre a cara do Brasil, da sua cultura, começava a apontar para outros ramos e possibilidades. A partir de tudo que foi exposto a vocês, podemos concluir que o século XIX é um dos períodos de acontecimentos políticos, guerras e descobertas mais importantes para a história do nosso país. O contexto histórico envolvia a ocorrência de inúmeras batalhas e disputas pelo poder. E nesse período, a sociedade brasileira era quase inteiramente organizada sobre as estruturas rurais e a maior parte da população vivia em zonas urbanas. A vida nas cidades ainda estava se desenvolvendo, era no início, e o espaço urbano era pouco organizado. Além de que as atividades rurais eram responsáveis por praticamente toda a economia do país e a escravidão ainda vigorava como uma prática comum dentro da nossa sociedade. A chegada da família real portuguesa, que foi um dos eventos mais importantes ao nosso país em 1888, trouxe de fato as primeiras alterações no modo de vida brasileiro. E apenas algum tempo depois, as discussões a respeito da escravidão
já começaram a inflamar no nosso país, sendo que a abolição da escravatura só foi acontecer no ano de 1889. Em suma, o século XIX é um período fundamental para se compreender a organização social e a identidade brasileira. Pensar nas mazelas sociais, no preconceito que existe hoje no nosso país, requer estudar e entender sobre todas essas questões históricas. Essas são algumas referências que nós utilizamos. Espero que vocês tenham gostado e se houver qualquer pergunta, estamos à disposição. Muito obrigada.